Olá, começa agora mais um programa Teorema aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Nesta edição de hoje nós vamos conversar sobre a questão da inclusão social na educação, nos ambientes profissionais e também nas nossas interações sociais. Vamos à pergunta do programa. Um dos grandes desafios da vida em sociedade consiste em saber como tratar as diferenças. Na educação, por exemplo, um deficiente visual deve receber o conteúdo da mesma forma que uma pessoa que enxerga? E esse conteúdo deve ser passado da mesma forma para um deficiente auditivo? Assuntos como esse serão debatidos no seminário Diálogos e Estudos sobre Inclusão, que ocorre na UX no mês de outubro. Diante disso, o teorema de hoje pergunta: como promover a inclusão social? Participando do programa de hoje, nós recebemos a Carla Valentim, que é professora do mestrado em Educação aqui da UX, bem-vinda. Cláudia Bisol, também professora de Psicologia e do mestrado em Educação da UX. E a Helenara Franzoi, que é fonoaudióloga e mestranda em Educação pela UX, bem-vindas. Carla, começo contigo. Essa questão, hoje vamos conversar um pouco sobre essa inclusão social, né? A gente ainda enfrenta muito preconceito em relação ao diferente, né? Esse é um desafio da sociedade, da escola, dos espaços educativos como um todo, né? E é um momento que, historicamente, nos chama a acolher essa diversidade, né? Somos todos diferentes e poder interagir, articular essa diferença nos nossos espaços, principalmente educacionais, tem sido um grande desafio atualmente para todos os profissionais da área da educação e áreas afins, né? E esse é um movimento que precisa ser aprofundado, discutido, dialogado, e a gente precisa buscar alternativas para poder exercitar essa inclusão, né? Cláudia, até que ponto vocês no mestrado em Educação entram nessa questão da inclusão social, né? Entre outras coisas que vocês estudam, essa parte da pesquisa da inclusão? Nós temos um grupo de pesquisa. Então, os nossos mestrandos, né, são oriundos de diferentes áreas de atuação, que nem a fonoaudiologia, na Helenara, na educação física, a farmácia, a pedagogia, a psicologia. E os mestrandos desenvolvem pesquisas, então, né, em diferentes aspectos da inclusão escolar e organizacional, ou seja, nos ambientes de trabalho. E nós temos um projeto de pesquisa que vem andando desde 2009, que levou à construção de um objeto virtual de aprendizagem, que é um site, que é uma ferramenta para auxiliar nos processos de formação de profissionais para a inclusão. Então, nós temos uma trajetória, fazemos formação de professores, pesquisamos, publicamos e discutimos a inclusão. Não temos respostas, receitas prontas, mas participamos de uma discussão que é ampla no país, né, e também no mundo, né, porque não é só no Brasil, é no mundo todo que há uma preocupação de mudar isso que é do laço social, assim, e que por tanto tempo foi a uniformização, a padronização, a eleição de uma forma de ser e as outros modos de ser como secundários, como inferiores, como não tendo os mesmos direitos ou oportunidades. Então esse é um novo momento, né, em que muita coisa tem que ser posta em discussão. Helenara, antes do mestrado, qual era a tua relação com essa questão da inclusão? Você já pensava sobre isso e de que forma isso está mudando o teu pensar? Bom, eu já trabalhava com deficientes auditivos há 12 anos, então essa questão da inclusão é bastante presente na minha formação. Com essa questão do nosso grupo de pesquisa, claro que eu aprofundei bastante, né, mais nas questões sociais. Eu fiz também um curso de Libras aqui na universidade e a gente consegue perceber, conhecendo, convivendo com essas pessoas, quais são os entraves que elas passam, né? Seja no ambiente escolar, no ambiente familiar, muitas vezes. No caso das pessoas com surdez, a questão da língua, né, é muitas vezes impeditivo dessa pessoa conseguir uma comunicação efetiva dentro da própria casa, dentro da própria família, né? Então, esses aspectos todos sempre foram presentes. E aqui no nosso grupo, então, a gente procura trabalhar de uma forma bastante abrangente, porque nós incluímos várias áreas do conhecimento, né?
Carla, Cláudia, eu queria que vocês comentassem. Nós temos uma inclusão na educação e outra também nos ambientes profissionais, né? Como é que vocês avaliam essas duas categorias de inclusão e qual que é a mais desafiadora? É difícil, eu acho que não tem uma que seja mais desafiadora do que a outra, ambas são desafiadoras, porque ambas exigem que as pessoas revejam seus paradigmas, revejam seus preconceitos, realmente acolham a pessoa com deficiência e procurem buscar novas maneiras de desenvolver os processos, os cotidianos. Então, no ambiente de trabalho isso precisa ser feito e na escola também. Né? Então, eu não sei responder essa pergunta de qual é mais desafiador. Eu acredito que os desafios estejam presentes em todos os ambientes. E eu acho que é importante a gente considerar que não é a pessoa com deficiência ou com alguma diferença que tem uma limitação. A limitação está nos espaços, limitações arquitetônicas, das instituições, das estruturas organizacionais, dos espaços pedagógicos. A gente tem barreiras pedagógicas, metodológicas, né? Então, discutir inclusão é um pouco isso também, né? É pensar quais são as barreiras, como é que a gente pode modificar essa forma de organizar os nossos espaços, as nossas relações, aquilo que a Cláudia falou, que é se posicionar diante do outro, né? A gente olha o outro como alguém diferente, poder sair desse ponto de vista e olhar a partir do ponto de vista da outra pessoa, poder olhar o limite de outra perspectiva também, né? A gente se reconstrói muito quando a gente trabalha com a questão da inclusão, né? Muitas certezas passam a ser questionadas e isso ajuda a gente a reconfigurar as possibilidades também. Tem um aspecto que a gente gosta de mencionar, né? Que quando a gente repensa os espaços educativos, sociais, de trabalho, isso acaba favorecendo a todos. Aqui na UX nós temos um trabalho grande também na questão da inclusão e muitas vezes discutindo com professores que precisam adaptar a sua metodologia de sala de aula para poder receber bem um acadêmico surdo ou deficiente visual. Daqui a pouco esse professor se dá conta, puxa, mas se eu adotar essa estratégia eu vou estar auxiliando muitos outros alunos também que não são deficientes visuais ou não são surdos, porque eu vou estar criando uma estratégia mais acessível para todos alunos, né? Então a gente se dá conta isso no ambiente de trabalho também, né? Que quando a gente flexibiliza, cria estratégias, a gente acaba favorecendo todo mundo nesse processo. Claro. E nós aprendemos, todos aprendem. Claro. Né? Todos aprendem a olhar o mundo a partir de outras perspectivas. Não existe uma única maneira de fazer as coisas. Então, um pouco por aí também. Linara, na sua percepção, a capacitação dos professores, né, ainda é deficitária? Quais são os desafios nesse sentido? Eu acho que é um assunto bastante novo, no sentido de que nós temos muitas leis que regem as questões de deficiências, né? E como se faz isso? Como é que o professor foi capacitado para isso? Alguém chegou a criar um espaço para discutir isso com o professor? Né? É bastante desafiador e nós fazemos algumas capacitações, fizemos este ano já para as profs do município de Caxias do Sul, recentemente para as profs do estado, conversando especificamente sobre a deficiência auditiva, a minha questão, né? De pesquisa. Então, foi muito rico, porque nós trocamos muitas informações com esses professores, justamente essa questão de enxergar o outro não a partir de si, mas a partir de uma outra perspectiva, que essa pessoa tem algumas limitações, mas é possível que ela aprenda de uma forma diferente dos outros, mas não menor do que os outros, apenas diferente. Então, eu acho que nós estamos conseguindo avançar, sim, nos aspectos educativos. Acho que a gente já cresceu muito nos últimos tempos, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. O intrigante é que é uma discussão muito recente, né? Até muito pouco tempo atrás, existia uma espécie de separação muito brutal, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É recente, mais ou menos, né? Em termos de legislação, não temos tanto tempo, mas a gente já tem uma discussão que vem se aproximando da questão da inclusão há algum tempo, internacionalmente e nacionalmente, né? Eu acho que é importante também a gente destacar que quando a gente fala de inclusão, a gente está falando em acolher o outro como ele é, nas suas diferenças, nos seus potenciais
E isso implica em modificar um pouco os nossos espaços para essa acolhida. É diferente de integração, que se faz quando alguém diferente, deficiente ou com alguma diferença em qualquer aspecto está conosco e essa pessoa precisa se adaptar ao espaço, à sala de aula. A gente não muda, por exemplo, na escola a metodologia. A pessoa precisa se organizar para dar conta daquilo que se coloca. Na inclusão, não. A gente é provocado a repensar os espaços e essa ideia da normalização e da uniformização, ela é questionada, ela é provocada, né? Para a gente poder articular essa diferença toda. E esse é o grande desafio, né? Uma forma da gente pensar isso é que talvez assim até os anos 80, 90, mais ou menos do século passado, né? É recente, mas é século passado. É como se a responsabilidade por ter sucesso acadêmico, por exemplo, de uma pessoa surda, ou com deficiência visual, ou deficiência física, seja o que for, fosse exclusivamente dela a responsabilidade e da família. Ela tinha que dar um jeito de criar condições, a família tinha que dar um jeito de criar condições e pronto. O que muda a partir dos anos 90 e intensifica-se a partir, então, da virada do século? É que essa responsabilidade ela não é exclusiva da pessoa e da família. A responsabilidade é das instituições, ela é social, ela é de todos. O paradigma muda, né? Muda o paradigma. Né? Então, isso muda tudo, né? Vai acontecer um seminário, né? Diálogos e estudos sobre a inclusão, a partir do dia 14. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É um seminário que acontece dia 14 de outubro, uma quarta-feira, na parte da tarde, inicia às 14 horas, e ele acontece nesse dia, das 14 horas até as 22h30. Ele vai envolver alguns acadêmicos da universidade, profissionais, pesquisadores, e eu acho que é importante a gente destacar que a gente vai falar sobre a questão da deficiência com pessoas com deficiência, e não falar da deficiência sem as pessoas com deficiência, falar sobre elas. A gente vai falar com elas. Então, o primeiro palestrante é um doutor com deficiência visual, Felipe Mianes, que é doutor pela URGS, e vem falar um pouquinho sobre a questão da deficiência visual, a pesquisa dele. E assim a gente tem a mesa com acadêmicos, né? Nós temos uma mesa em que a gente convidou acadêmicos da URGS, né, uma aluna surda, um aluno com deficiência visual e uma funcionária da URGS que também é aluna da URGS com deficiência física, para conversar conosco, discutir um pouquinho esses processos que são de inclusão e exclusão, essas situações cotidianas, a experiência acadêmica deles, para nós aprendermos muito com eles que enfrentam situações que a gente às vezes não imagina do nosso lugar, né? Depois disso, a gente fará o lançamento da segunda versão do nosso objeto virtual de aprendizagem, que é um site, como eu queria que você falasse um pouco mais, que é um meio para você poder interagir, estudar, é um objeto de estudo, é um ambiente para estudo. Um objeto de aprendizagem, ele tem o propósito de ser, nesse caso, e muitos casos atualmente, recursos digitais, que eles têm um foco que é provocar aprendizagem sobre um tema, um conceito, e o nosso, no caso, é para provocar a reflexão sobre a inclusão. Ele é destinado a professores, profissionais de várias áreas, pessoas, público em geral, e ele propõe mobilizar, provocar e informar um pouquinho sobre a perspectiva da inclusão. Quando a pessoa entra nesse objeto virtual, que é um site também. Vamos dar o site, por favor, você? Sim, é www.objetoincluir.com.br. Ele é totalmente gratuito. A pessoa vai se deparar com um neurônio, só que atenção, né, a versão nova é a partir do dia 14 de outubro. Tá. Por enquanto existe uma versão funcionando, né, que nós lançamos em 2011. Ela se depara com uma tela inicial que tem um neurônio e ela escolhe por onde ela quer entrar nesse objeto. Se ela quer explorar a nossa discussão sobre os limites, ou sobre a diversidade, ou sobre a docência, ou sobre a surdez. Os módulos novos que serão lançados serão sobre deficiência intelectual, deficiência física e tecnologia assistiva. E lá a pessoa vai encontrar vídeos, animações, algumas interações e alguns textos. Ela não vai encontrar um conjunto de informações estilo enciclopédia. Ela vai encontrar, na verdade, provocações para ela pensar. Então, ele pode ser usado por uma pessoa, um indivíduo sozinho, pode ser usado em sala de aula, pode ser usado por um grupo de professores numa escola.
presencialmente, à distância? Nós utilizamos esse objeto de aprendizagem nas capacitações dos professores do município e do estado. Então, como nós estávamos falando anteriormente, falta alguns espaços de estudo, de discussão, de atualização, e é um ambiente que proporciona isso, né? Os professores gostaram muito, é importante apresentar para eles e foi assim bem gratificante. Acho que eles aproveitaram bastante. Desde quando surgiu essa ideia e como ela surge? Foram vocês que bolaram essa iniciativa? Nós duas já desde 2009, eu acho, desde os primeiros projetos, né? Pensando na questão da inclusão, formação de professores, nós pensamos inicialmente numa ideia mais simples e depois ela foi tomando mais forma pelo potencial que ela apresentou, né? De um objeto virtual onde a gente agrega várias mídias, hipermediático, né? Nós temos vídeos, nós temos animações, a gente trabalha com textos, com imagens, que vão ajudar a refletir, provocar, interagir sobre a questão, né? Ele se multiplicou até rapidamente. A gente teve em 2014 mais de 150 mil acessos no objeto. E em 2013 ele foi premiado numa conferência latino-americana de objetos de aprendizagem. Então, assim, nós tivemos um retorno muito positivo por parte da comunidade, né? E realmente, assim, ele tem sido usado nos cursos de licenciatura também, para a formação de professores. Então, formação inicial, formação continuada. Nossa intenção futuramente é que possa também ser usado nas empresas, para a formação de recursos humanos, né, justamente para discutir a gestão da diversidade nas empresas. Cláudia, fiquei aqui pensando, a Carla falou que são provocações, né? E eu fiquei curioso, né? Fiquei muito curioso agora. Eu vou entrar no site, mas será que vocês poderiam, de repente, dar um exemplo assim simples, fazer uma provocação, né? E qual é a importância dessas provocações? Um exemplo simples, tem uma entrada lá que a gente chama de limites e que a gente apresenta de maneira muito curta a biografia de 6 pessoas excepcionais, 6 pessoas que venceram as barreiras que eram da época delas. Por exemplo, Helen Keller, que todo mundo conhece, ou Edgar Bavkar, que é um fotógrafo cego, ou o próprio Stephen Hawking, que as pessoas têm um filme recente sobre ele. E depois disso, nós questionamos as pessoas a pensarem onde estão os limites. Será que estão nos outros, em nós mesmos? Será que eu tenho o direito de supor que tu, Marcos, por tu ser assim, 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 tu pode ter essa profissão ou tu não pode ter essa profissão? Porque eu acho que tu não vai ter condições de ter essa profissão. E daqui a pouco, puxa, Helen Keller era cega, surda e falava quantas línguas estrangeiras, né? Deu palestras em quantos países? O fotógrafo que é cego, ou a Emmanuelle Laborie, que é uma atriz que é surda. Então, onde será que está o limite? Será que ele está na pessoa, no social? A gente que cria esses limites? O que a gente faz com o potencial que a gente tem? Então, só um exemplo, assim, né? Mas cada módulo vai enfocar um aspecto bem diferente e são convites mesmo para pensar, não são respostas prontas. Vocês acham que o Brasil, Helenara, Carla, Cláudia, no cenário nacional, assim, está um pouco atrasado em relação a essa curiosidade de fazer esses estudos e melhoramentos, ou a gente está começando a chegar um pouco mais junto com países mais desenvolvidos? O Brasil ele tem, em termos de legislação, uma legislação boa com relação à inclusão. Em termos de pesquisa, nós temos bastante pesquisas acontecendo. Até pode ampliar isso. Uma dificuldade que a gente tem é que essas pesquisas, elas consigam ser operacionalizadas, esses resultados, eles possam efetivamente transformar as práticas, né? E outra grande dificuldade em termos educacionais é dar condições para que a inclusão ocorra. Nos espaços de sala de aula, nas escolas. A Helenara falou de formação de professores. Uma dificuldade que a gente tem também não são só os professores, mas os gestores entenderem a importância da inclusão. Ele, como professor, não faz tudo sozinho na sala de aula, ele precisa de um diretor, de um coordenador pedagógico, o diretor da empresa precisa entender isso, para que o processo aconteça, né? Estruturas, então, a gente vê estruturas físicas que precisam ser apoiadas em vários espaços adaptados, mas também a formação, ampliar essa discussão e aprofundar a formação, tanto a formação inicial do professor, que hoje já contempla-se o professor, ele tem essa formação na graduação,
mas uma formação básica inicial e a formação continuada. Ele precisa continuar. Nunca estamos prontos, né? Nós precisamos seguir com essa discussão e com todas as discussões que são das nossas profissões, né? A gente não tem uma resposta pronta. Então, isso precisa seguir para efetivamente a gente ir qualificando, né? Temos muito a aprender, sim, e muito a fazer. Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria só uma palavra final de vocês, então, né? Se é que a gente pode dizer uma palavra final, como conviver com a diferença? Para mim, a palavra é respeito. Respeito pela diversidade, respeito pelas pessoas de modo geral e assim, acolher, né? Nós precisamos isso no dia a dia, independente de deficiência, de dificuldades, de potencialidades. Todos somos diferentes, então acolher e respeito, acho que são duas palavras fundamentais. Cláudia. Para além do que a Elinara já falou, me ocorre pensar assim de poder abrir espaço para o outro como ele é. Porque eu também quero ser olhada como eu sou. E o outro quer ser olhado como ele é. Né? Então, esse respeito que tu disse, né? Esse acolhimento. Para o outro, a Carla costuma dizer como legítimo outro. Deixo essa para ti, que tu costuma dizer isso. É uma perspectiva teórica, né? Olhar o outro como legítimo outro, né? Tal qual ele é. E a partir disso, eu acho que complementando isso, quando a gente olha o outro sem um preconceito do que ele deveria ser, a gente olha como ele é. E aí a gente aprende um pouco sobre o outro e nos transforma também. A gente também se transforma, né? Acho que até é uma mudança de paradigma, porque frequentemente nós dizemos assim, ó, todos somos iguais. Não, nós somos diferentes, mas a diferença é bem-vinda, né? Acho que é mais ou menos por aí, não? Isso. E que a diferença não ocasione desigualdades e inferioridades. Que, né, a diferença é uma diferença, ela não é a inferioridade. Exato. Agradeço muito a presença de vocês. Eu gostaria que fizesse de novo o convite, então, dizendo a hora, o dia e o local do seminário. Por favor, Carla. Certo. Vai ser dia 14 de outubro, quarta-feira, aqui na Universidade, no Bloco H, às 14 horas. 14 até a noite. Não, né? Só para os acadêmicos de... Ele é voltado a licenciandos, profissionais interessados na área de recursos humanos, psicologia, professores especializados nessa área, professores iniciantes, ao público em geral também que quer pensar um pouco a questão da inclusão. Muito obrigado pela presença. Hoje aqui no programa Teorema nós conversamos sobre a questão da inclusão social, tanto no ambiente trabalhista como na educação e também nas interações sociais. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Até a próxima.